A internet virou algo tão comum que a gente nem para se perguntar o que exatamente é a internet. Mesmo com todas as críticas que existem sobre isso, o Marco Civil da Internet achou importante trazer uma definição jurídica clara, explicando não só o que é a internet, mas também vários termos técnicos como terminal, endereço IP e conexão. Nesse vídeo, a gente vai ter uma visão geral dessas definições, para tentar entender melhor como a internet funciona. Começando pelo básico. A internet é definida no artigo 5º do Marco Civil como um sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Essa definição não só reforça a parte técnica da internet, como protocolo de redes, mas também destaca o caráter democrático e acessível dela, mostrando que a internet é um espaço global e aberto para a troca livre de informações. E o que seria um terminal? Quando a lei fala sobre comunicação de dados entre terminais, ela não se refere só ao computador. Um terminal pode ser qualquer dispositivo que se conecte à internet. Hoje em dia, os celulares são os terminais mais comuns, mas também temos tablets, smartwatches, assistentes virtuais e outros aparelhos que se conectam à rede. Agora, falando em conexão à internet, o Marco Civil define isso como a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. O Marco Civil não explica exatamente o que são pacotes de dados, mas entender isso é bem importante. Quando alguém envia informações pela internet, esses dados são divididos em partes menores, que são os pacotes. Cada pacote tem um pedaço da informação original e outros dados importantes, como o endereço IP de origem e destino e a ordem em que os pacotes devem ser remontados. Essa divisão de dados permite que eles sejam enviados por diferentes caminhos na rede, dependendo da disponibilidade e do tráfego naquele momento. Enquanto esses pacotes viajam pela internet, eles passam por roteadores e switches, que decidem qual é o melhor caminho até o destino. Essa escolha é feita com base em tabelas e algoritmos que consideram coisas como distância, número de saltos, largura de banda e tráfego. Os pacotes podem chegar fora de ordem, mas quando alcançam o destino, são reorganizados usando as informações que eles levam nos cabeçalhos. Se algum pacote se perder ou estragar, protocolos como o TCP solicitam reenvio, garantindo que tudo chegue do jeito certo. Esse processo deixa a internet robusta e eficiente, permitindo uma comunicação rápida e confiável ao redor do mundo. E o endereço IP? IP é a sigla para Internet Protocol. Na definição do Marco Civil, endereço IP é o código atribuído a um terminal de rede para permitir a sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. O IP é responsável por endereçar e rotear os pacotes entre a origem e o destino, enquanto o TCP gerencia essa transmissão, garantindo que os pacotes cheguem ordenados e seguros. Além desses, existem outros protocolos fundamentais. Temos o HTTP e o HTTPS, que são usados para acessar sites na web. O HTTPS é a versão mais segura, protegendo a privacidade dos dados trocados. Temos também o DNS, que traduz endereços IP em nomes de domínio. Assim você não precisa decorar números complexos para acessar um site. Ainda temos o SMTP, POP3 e IMAP, que são usados para enviar e receber e-mails. E temos também o FTP e o SFTP, para transferir arquivos entre computadores, sendo que o SFTP é a versão mais segura, protegendo as transferências. São esses protocolos que fazem a internet funcionar de maneira eficiente e segura. Falando agora de registro de conexão. Cada terminal tem um endereço IP, o que permite gerar provas digitais a partir das informações contidas nesse registro. O Marco Civil define registro de conexão como o conjunto de informações referentes à data e à hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para envio e recebimento de pacotes de dados. Ou seja, o registro de conexão, que inclui informações como data e hora de início e término da conexão, a duração dela e o endereço IP usado pelo terminal. Já as aplicações de internet são um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. O YouTube é uma aplicação de internet, assim como o ChatGPT, o Instagram e a Netflix, por exemplo. Assim como a conexão à internet, o acesso às aplicações também gera registros, com data, hora e o IP usado, que precisam ser guardados em segurança pelo provedor dessas aplicações por pelo menos 6 meses. Agora vamos ver a internet do ponto de vista do administrador do sistema autônomo, que é definido no Marco Civil como uma pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento.
devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país. Essa pessoa ou empresa administra blocos específicos de endereços IP e o sistema de roteamento. Elas precisam estar cadastradas no órgão nacional responsável pelo registro e distribuição desses endereços IP no país. Exemplos disso são empresas provedoras de internet, como Vivo e TIM, grandes universidades, como USP e Unicamp, e órgãos governamentais, como o SERPRO, que administram suas próprias redes internas. Esses administradores têm a responsabilidade de manter registros de conexão seguros por pelo menos um ano. E quem cuida desses registros no Brasil é o NIC.br, que implementa as decisões do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O NIC.br administra o registro.br, que é responsável pelos nomes de domínio com final .br e pela distribuição dos endereços IP no Brasil. Resumindo tudo isso, aqui estão as 8 definições básicas sobre internet, trazidas pelo Marco Civil. Primeiro, internet é o sistema de protocolos estruturado mundialmente para comunicação livre e restrita entre terminais. Terminal ou qualquer dispositivo que se conecta à internet. Endereço IP é o código atribuído a um terminal para a identificação. Administrador de sistema autônomo é quem gerencia os blocos de IP e roteamento. Conexão à internet é a habilitação de um terminal para enviar e receber dados. Registro de conexão são as informações sobre data, hora, duração e IP de cada conexão. Aplicações de internet são funcionalidades acessíveis via internet. E por último, o registro de acesso às aplicações são as informações sobre quando e de onde uma aplicação foi acessada. Entender tudo isso é fundamental para uma correta interpretação e aplicação do Marco Civil da Internet. Lá no site tem um artigo mais completo detalhando cada uma dessas definições. Mas antes de ir lá, curte o vídeo, assina o canal e tchau!